Olá pessoal, eu sou o João Vitor Furtado, você está no canal Resolvendo e Aprendendo e na nossa videoaula de hoje nós vamos aprender um pouco sobre geografia. O tema é localização e orientação e essa nossa aula será dividida em 2 vídeos. Nesse primeiro vídeo você vai aprender sobre a Rosa dos Ventos, coordenadas geográficas, vai ficar sabendo sobre termos como latitude, longitude, alguns outros temas muito importantes para você na sua prova do Enem e várias outras provas que você fizer. No segundo vídeo nós iremos falar sobre fuso horário, horário de verão e muitos outros temas também importantes que já foram várias vezes cobrados no Enem. E ao final desse segundo vídeo, vocês ficarão juntamente com a gente na resolução de algumas questões de provas passadas do Enem. E já vai aí curtindo o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e segue a nossa vinheta. Sim, pessoal, o assunto da nossa aula de hoje é um dos mais básicos da geografia. E é exatamente aí que está a importância dele. Você deve dominar esse assunto, visto que ele já foi cobrado muitas vezes na prova do Enem e em vários outros vestibulares de todo o nosso país. Nós fizemos uma série de slides bastante detalhados com basicamente todos os pontos que você deve saber sobre esse assunto. Se no final da videoaula você ainda estiver com alguma dúvida, pode deixar um comentário aqui no nosso vídeo que o mais breve possível nós vamos responder vocês. E não vamos perder muito tempo, pode acompanhar aí na tela do seu computador. Bom pessoal, a primeira coisa da nossa aula é trazer para vocês aí uma ideia do que é a Rosa dos Ventos. Uma imagem que apresenta aqueles 4 sentidos fundamentais que nós aprendemos há muito tempo, norte, sul, leste e oeste, também chamados de pontos cardeais, bem como todos os pontos intermediários que vão surgir a partir deles. Se vocês olharem aí na nossa imagem, nós traçamos uma linha vermelha na horizontal e uma linha vermelha na vertical. E lá em cima nós temos qual? Norte. Embaixo nós temos sul. E os outros 2 pontos que nós temos aí na direita do seu vídeo, leste, e à esquerda, oeste. Nós temos então os 4 pontos cardeais. Mais uma vez aí só para vocês conferirem, pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Vocês podem estar percebendo aí também que em leste e oeste, do lado de L e de O, nós temos a letra E e a letra W entre parênteses. Isso por causa da notação em inglês. E logo após, pessoal, estabelecermos quais são e o local de cada um dos 4 pontos cardeais, a partir deles nós traçamos os 4 pontos colaterais. Vocês podem ver aí agora na imagem que além das linhas vermelhas que nós já tínhamos dos pontos cardeais, agora entre elas nós temos 4 pontos azuis. E como é que nós fazemos para definir qual é o nome de cada um desses pontos colaterais? Você sempre vai pegar um cardeal principal. E quais são eles? Norte e sul. E então você simplesmente vai juntar o nome desse ponto cardeal com o outro ponto cardeal que está do lado dele, e aí você já vai encontrar o nome desse ponto colateral. Vamos aí para o primeiro exemplo. Veja aí, Nordeste. Nordeste é simplesmente a junção de norte com leste, da Nordeste. E a partir daí temos os outros pontos. Juntando sul com leste, temos Sudeste. Juntando sul com oeste, temos Sudoeste. E juntando o norte com o oeste, nós temos Noroeste. Preste atenção, além do nome que é formado, a sigla que cada um apresenta. E para a gente revisar aí os pontos colaterais, Nordeste, Noroeste, Sudeste e Sudoeste. A partir, pessoal, do conhecimento dos pontos cardeais e dos pontos colaterais, nós podemos traçar os pontos subcolaterais. E como é que nós fazemos, pessoal, para dar o nome de cada um dos 8 pontos subcolaterais? Se vocês prestarem atenção aí na imagem, vocês vão ver que os subcolaterais estão representados com as linhas pretas. E que cada linha preta está entre uma linha vermelha e uma linha azul. Então, gente, para você dar o nome de um ponto subcolateral, basta você colocar primeiro o nome do ponto cardeal e depois o nome do ponto colateral em que ele está entre. Vamos aí para o nosso primeiro exemplo. Nós estamos vendo aí o ponto norte e o ponto nordeste. Norte sendo cardeal e nordeste sendo colateral. Então, o subcolateral dos dois é simplesmente a junção dos 2 nomes. Se está entre o norte e o nordeste, o nome desse subcolateral é norte e nordeste. Você simplesmente faz juntar as letras das siglas. N de norte, NE de nordeste, fica N e NE, norte e nordeste.
Então vamos para os outros 7 simplesmente assim. Temos aí leste, nordeste, então o nome do ponto subcolateral é leste-nordeste. Próximo ponto, leste-sudeste. O outro ponto, sul-sudeste. Você só faz juntar, colocando primeiro o cardeal e depois o colateral. Você encontra o ponto subcolateral. Vamos para os outros 4. Sul e sudoeste. Então o ponto é sul-sudoeste. Temos ali oeste e sudoeste. Então qual é o nome do ponto subcolateral? Oeste e sudoeste. Temos oeste-noroeste. O nome do ponto, oeste-noroeste. Temos norte-noroeste, dando o 8º e último ponto subcolateral, norte-noroeste. Então nesse quadro aí, pessoal, revisamos os 8 pontos subcolaterais. Norte-nordeste, norte-noroeste, norte-sudeste, norte-sudoeste, sul-nordeste, sul-noroeste, sul-sudeste e sul-sudoeste. Como nós vimos aí, são muitos pontos, são 16. Mas olhando aí a figura depois, nós podemos perceber que é bem simples. Você vai fazendo primeiro os cardeais, entre eles depois você estabelece os colaterais e depois os subcolaterais. Não é complicado de fazer, precisa apenas prestar atenção. A rosa dos ventos, pessoal, para quem não sabe, é um dos instrumentos de orientação e localização mais antigos que nós temos. Muito utilizado, por exemplo, nas grandes navegações e nas grandes descobertas. Se vocês pegarem uma bússola, por exemplo, vocês vão olhar na base dela, no interior dela, o desenho de uma rosa dos ventos. Porque ela vai exatamente estabelecer em graus e também com informações dos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, qual é a orientação que está sendo tomada. E agora, pessoal, prestem ainda mais atenção porque nós estamos no ponto mais importante dessa nossa aula, que é sobre coordenadas geográficas. E o que são essas coordenadas geográficas? São conjuntos de linhas na horizontal, que são chamados de paralelos, e linhas na vertical, que são chamados de meridianos, que permitem a localização de qualquer ponto no globo. Devemos observar, pessoal, que a notação das coordenadas geográficas é estabelecida em graus, minutos e segundos. Talvez aconteça de você não ter entendido muito bem a definição, mas nós fizemos aqui alguns slides para mostrar de modo detalhado para vocês, passo a passo, de como identificar e aprender cada uma dessas coordenadas. E aprender os elementos que definem as coordenadas geográficas. É interessante também você lembrar daquela questão lá dos planos cartesianos, o básico da matemática, quando o eixo X e o eixo Y, ou seja, um na horizontal e um na vertical, se cruzam, eles passam por um ponto em comum. E é exatamente esse ponto que você vai conseguir encontrar no globo, quando você traça um paralelo e um meridiano. E a partir desses conceitos e informações, pessoal, já nós vamos trazer para vocês duas das informações que talvez sejam as das mais importantes da nossa aula, que é a definição de latitude e longitude, termos muito cobrados em vestibulares de todo o nosso país. Como todos nós sabemos, pessoal, o planeta Terra ele tem esse aspecto um quanto circular, ele é mais ou menos oval com os polos mais achatados. Mas nós fizemos aí essa ilustração para facilitar o entendimento de vocês. Vocês podem ver aí um círculo e exatamente os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. E passando exatamente no centro desse globo, indo de oeste para leste, nós temos a linha do Equador. Já guarde esta informação, a linha do Equador é o paralelo mais importante que nós temos. A partir desse paralelo serão relacionadas distâncias com outros paralelos. Podemos dizer que a linha do Equador é o grau zero dos paralelos. Como nós podemos ver aí no nosso desenho, acima da linha do Equador nós temos o ponto cardeal norte. Então essa metade de cima é chamada de hemisfério norte. Abaixo da linha do Equador nós temos o ponto cardeal sul. Logo, abaixo da linha do Equador nós temos o hemisfério sul. E atenção, pessoal, quando nós falamos de hemisférios, é interessante observar essas nomenclaturas que vocês estão vendo aí na tela. Porque eu já vi em várias provas de vestibulares de todo o país, eles não utilizarem os termos norte e sul, mas falarem setentrional ou meridional. E como vocês podem observar aí, norte é a mesma coisa que setentrional. E sul é a mesma coisa que meridional. E como fazer para não esquecer? Olha aí embaixo, ó, para não confundir, iniciais iguais não se unem. Ou seja, sul, S, não é setentrional, S. Ou seja, norte, N, é com S de setentrional. E S, sul, é com M de meridional.
letras iniciais iguais não se unem. Guardem essa informação. E além do nome norte setentrional ser a mesma coisa, boreal também é a mesma coisa. Ou seja, para revisar e não ficar confuso para vocês, quando falarem de norte, setentrional e boreal, estão falando tudo de hemisfério norte. É tudo a mesma coisa. E quando falarem de sul, meridional e austral, é tudo sul também. Prestem atenção nessa informação importante. Latitude. Qual é a definição de latitude? É o ângulo formado entre a linha do Equador e um ponto, indo de 0 a 90 graus, seja para norte ou seja para sul. E esse ponto, pessoal, ele é traçado em algum paralelo à linha do Equador. Lembra que nós falamos que a linha do Equador é o paralelo principal? Em outros paralelos que existirem, se nós traçarmos um ponto, a distância em graus desse ponto até a linha do Equador, nós temos que é a latitude. Ficou confuso? Olha aí este desenho. Nós temos aí a linha do Equador em vermelho. Lá em cima nós temos uma outra linha vermelha, que é um outro paralelo. E lá embaixo também temos uma outra linha vermelha. Vocês estão vendo aí que foi traçada uma linha laranja, ou seja, uma linha na perpendicular. E nós vamos ver mais na frente que é um meridiano. E essa linha aí, se vocês observarem, quando ela cruza a linha vermelha lá em cima, ela define o ponto A, que está em 60 graus norte. Esse 60 aí foi estipulado apenas para facilitar o seu aprendizado. Mas sempre lembre, nunca esqueça disso. A variação em graus a partir da linha do Equador é de 0 a 90 graus norte e 0 a 90 graus sul, sendo 0 na linha do Equador e 90 graus norte no Polo Norte e 90 graus sul no Polo Sul. Prestem atenção nisso, certo? E sempre quando você vai falar quais são os graus daquela coordenada geográfica, você também tem que falar qual é o ponto cardial. Se você colocasse que o ponto A está a 60 graus, a informação estaria incompleta, porque existe também 60 graus sul, e no caso aí é 60 graus norte. E vocês podem observar que esses 60 graus é exatamente a distância da linha do Equador até chegar lá naquela linha vermelha. Para ficar indo um pouquinho mais na tua cabeça, toda vez que você escutar sobre latitude, pensa em altitude. É como se você estivesse subindo degraus de uma escada ou estivesse descendo os degraus para um porão. Se vocês estão vendo aí, ó, do ponto 0 graus até o ponto A, você está subindo. É como se você estivesse subindo várias linhas vermelhas até chegar naquela. E para chegar no ponto B, é como se você estivesse descendo mesmo para um porão, descendo várias linhas vermelhas até chegar no ponto B. E continuando aí com as nossas informações, nós já vimos lá aquele paralelo sendo o principal linha do Equador e agora nós vamos para os meridianos. Os meridianos, pessoal, eles são traçados partindo do Polo Norte até o Polo Sul. Lembra que os paralelos eram de oeste para leste? Agora os meridianos são de norte para sul. E esse meridiano que está bem no meio, indo do Polo Norte para o Polo Sul, que vocês estão vendo aí na tela, é o meridiano de Greenwich. Ele é o meridiano 0 graus. E a oeste ele varia de 0 a 180 graus. E a leste ele também varia de 0 a 180 graus. Já é uma diferença importante. Os paralelos variam a partir da linha do Equador de 0 a 90 graus, norte e sul. Já os meridianos, eles variam a partir do meridiano de Greenwich 180 graus, a oeste ou a leste. E a partir do meridiano de Greenwich, nós também podemos estabelecer a região ocidental e a região oriental. Muitas pessoas confundem, mas lembra, região oriental, lembra dos países orientais, China, Japão, que é exatamente para esse lado leste aí do nosso globo. E prestem também atenção nessa observação que temos aí embaixo. Os outros meridianos também são traçados paralelamente ao meridiano de Greenwich, também partindo do Polo Norte e do Polo Sul. E a partir desse conhecimento dos meridianos, nós podemos definir o que é longitude. Longitude é o ângulo formado entre o meridiano de Greenwich e um ponto indo de 0 a 180 graus, seja para leste, seja para oeste. Lembrando que esse ponto é estabelecido em um outro meridiano também. Na figura agora vocês podem observar exatamente essa relação entre a linha do Equador e o meridiano de Greenwich. Esse ponto em que eles se encontram é exatamente o grau 0. Nós podemos observar aí agora nessa nova imagem
que a partir do grau 0 para cima, ou seja, para norte, nós temos uma variação de 0 a 90 graus norte. A partir de 0 para baixo, ou seja, para o sul, nós temos uma variação de 0 a 90 graus. A partir do ponto 0 para oeste, nós temos uma variação de 0 a 180 graus. E a partir do ponto 0 para leste, nós temos uma variação de 0 a 180 graus. E vocês também podem estar se perguntando aí o porquê desses sinais negativo e positivo. Guardem essa informação, isso será muito importante para a nossa próxima aula, onde nós falaremos sobre fusos horários. A partir de 0 para leste, todos os graus são contados como positivos. E a partir de 0 para oeste, todos os graus são contados como negativo. Isso será muito importante para fusos horários. Não esqueçam disso. E agora, pessoal, já para entrar na reta final da nossa aula, eu vou mostrar para vocês paralelos muito importantes que vocês encontrarão aí em várias provas e em vários estudos de vocês. Novamente, vocês observam aí a linha do Equador, lá em cima o norte, lá embaixo o sul. E a partir da linha do Equador, nós podemos encontrar aí, lá em cima, Polo Norte a 90 graus norte, o Polo Sul a 90 graus sul. E depois dele, já bem próximo da linha do Equador, nós temos os trópicos. O Trópico de Câncer a norte, 23 graus e 30 minutos, e o Trópico de Capricórnio já para o sul, a também 23 graus e 30 minutos. Lembra daquela música que diz que nós somos um país tropical? É exatamente por isso, pois o Trópico de Capricórnio passa exatamente por cima do nosso país. E é muito interessante saber disso, pessoal, porque essas linhas aí, elas determinam muito questões climáticas presentes nos países pelos quais elas passam. E depois nós percebemos que entre os polos e entre os trópicos, nós encontramos os círculos polares. Lá no hemisfério norte, nós encontramos a 66 graus e 30 minutos o Círculo Polar Ártico. E lá no hemisfério sul, também a 66 graus e 30 minutos, só que obviamente sul, nós encontramos o Círculo Polar Antártico. Talvez você esteja falando, João Vitor, é muito nome para decorar. Eu vou mostrar para vocês agora uma técnica bastante antiga, mas que ela sempre vale muito para memorizar isso daí. Veja aí na tela de vocês um triângulo, lá em cima norte e lá embaixo sul. Isso aí é como se fosse o círculo representando a Terra, só que na verdade é um triângulo. Obviamente vocês sabem que em cada extremidade dos hemisférios nós temos os polos. Então no norte nós temos obviamente o polo norte e no sul o polo sul. Vocês observam aí agora a linha do Equador a 0 graus. E a partir dessa linha do Equador que foi traçada exatamente no meio do triângulo, todas as palavras com menos letras vocês botam em cima, que é a região menor. E todas as palavras com mais letras vocês colocam embaixo, que é a região maior. Vamos aí para o primeiro exemplo. Ó. Trópico de Câncer. Câncer tem menos letras, então vai para cima. Capricórnio tem mais letras, então vai para baixo. Depois nós temos o quê? Temos os círculos polares. Ártico tem menos letra, vai para cima. Antártico tem mais letra, vai para baixo. Bem simples, né? Eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado do nosso vídeo, tenham conseguido aprender. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o assunto dessa primeira videoaula, você pode deixar aqui nos comentários que o mais rápido possível nós respondemos vocês. E eu quero deixar também para vocês uma dica. Estou aqui na minha mão com um livro de geografia do Eustáquio de Sene, na minha opinião, um dos melhores livros de geografia que nós temos no nosso país. Então, se você está precisando estudar sozinho, se você quer estudar um pouco, se aprofundar mais em geografia, fica com esse livro que ele tem uma linguagem muito boa e você pode ter certeza que você vai aprender muito. Esperamos vocês no nosso segundo vídeo que vai sair na próxima semana, complementando essa nossa aula sobre localização e orientação. Se inscreve aí no nosso canal, curte o nosso vídeo, compartilha com os teus amigos para que eles também sejam ajudados e alcançados pelo nosso vídeo. E é isso daí. Segue a nossa vinheta.